Oi, gente, tudo bem por aí? Chegamos ao capítulo 7 do livro de Hebreus. Esse capítulo é um capítulo bem central, é um capítulo que a gente vai começar a compreender as coisas que nos trazem dúvidas, principalmente para as pessoas que são cristãos antigos, que têm muita dúvida, para os judeus que não creem em Jesus. E para várias outras dúvidas que a gente vai desenvolvendo durante as leituras, né? Vamos falar das tribos, vamos falar de algumas coisas. Eu espero, em nome de Jesus, poder transmitir isso para vocês, poder explicar, poder sanar as dúvidas de muita gente que eu conheço, que fala inclusive sobre essas coisas. Sobre Jesus, né? Sobre não acreditar em Jesus. Vou abaixar isso aqui, fica refletindo no meu óculos. Sobre não acreditar em Jesus por causa de algumas coisas. Então a gente vai ler isso aqui. Vou ter que colocar meu zóio aqui, né? São 28 versículos muito profundos, como o próprio livro fala de uma teologia pesada. Então, vamos lá. Melquisedeque, rei e sacerdote. Vou abaixar um pouquinho para vocês poderem ver minha Bíblia aqui. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Rei da cidade de Salém, eles falam que pode ser rei de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Eles colocam Salém, mas ele era rei de Jerusalém. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Então vamos começar aqui do comecinho. Quando Abraão saiu, a gente leu isso lá em Gênesis, a gente falou sobre Melquisedeque lá em Gênesis. Ele ganhou uma batalha lá e voltou com muitos despojos que eles falavam lá no livro de Gênesis. Se você não ouviu os podcasts, os vídeos de Gênesis, estão todos lá, todos os capítulos nas redes sociais, principalmente no YouTube, que está completo, né? E aí ele foi ao encontro de Abraão, ele era rei de Jerusalém, e ele abençoou Abraão. Ele era rei de Jerusalém e ele abençoou Abraão. E Abraão deu dízimo para ele, deu a 10ª parte de tudo que ele tinha conseguido ali. Aí aqui também explica o nome dele, que significa rei da justiça e rei da paz também. Não se conhece o pai, nem a mãe e nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Num vídeo desses dias aí, não sei quando, eu já falei sobre isso, né? Que a gente tem ele como um tipo de Cristo daquela época, né? E aqui a gente vai compreender bem certinho sobre isso. Ninguém sabe nada dele, onde ele nasceu, quem era, quem não era. E aí você fica pensando, por que não, já que ele era um rei, o rei de Jerusalém, o rei de Salém, por que não tem a descendência dele, já que a gente leu várias coisas sobre as descendências, e filho de fulano, e filho de ciclano, e filho de Beltrano, e aquela coisa toda ali, as genealogias. Por que Melquisedeque não tem nada? Por que Deus não inspirou ninguém para escrever sobre a vida dele? Porque, como nós lemos ontem, no último versículo de ontem, grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque, é o último versículo do capítulo 6 de ontem. Grande sacerdote, que é Jesus, da ordem do sacerdote de Melquisedeque. Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque Melquisedeque, ele não tem relatado a vida dele nem antes, nem depois, nem como ele nasceu, nem como ele morreu, nada. Nada sobre ele. Para simbolizar para nós que o sacerdócio dele era eterno, não tem nem começo nem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é um simbolismo de Jesus. Por isso que não tem nada falando sobre isso aqui na Bíblia. Vamos continuar. Não conhece o pai, nem a mãe e tal. E também não se sabe nada sobre o nascimento, nem sobre a sua morte.
Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Então, como filho de Deus, Jesus não é o nosso sacerdote para sempre, depois de todo o sacrifício, depois que o véu lá do tabernáculo se rasgou de alto a baixo, que a gente tem livre acesso a Deus, sem precisar de nenhum tipo de intermediário. Aqui também, ó, ele continua sacerdote para sempre. Ele não tinha nem começo nem fim, então ele era sacerdote para sempre ali. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca. Abraão era Abraão. Todo mundo sabe da importância, da relevância que esse homem teve na história, né? Na história do mundo. Ele era um patriarca. Lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos seus inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi também têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, ele não era da tribo de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, ele abençoou o próprio Abraão, que havia recebido a promessa de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. Então, se Melquisedeque abençoou Abraão, patriarca, pai na fé, é que Melquisedeque era maior. Ó, versículo 7 do capítulo 7 de Hebreus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. E Melquisedeque abençoou Abraão, o número 1. Abraão, Isaque e Jacó, toda a descendência, toda a história se baseou ali em Abraão. E Melquisedeque abençoou Abraão. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como diziam as escrituras sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido, e por isso, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão. Olha que legal isso aqui. Levi não tinha nascido nessa época, né? A tribo de Levi, porque ela veio dos descendentes de Abraão, lá de Gênesis, lá daquela genealogia lá. E aí é legal que a Bíblia, eu nunca tinha me tocado disso, né? Ó, por assim dizer, ainda estava no corpo de Abraão quando se encontrou com Melquisedeque. Então Levi ainda estava no corpo de Abraão, ainda não tinha saído, não tinha nascido. O que acontece aqui? Nós lemos lá em Levíticos, que é por isso que eu voltei, que eu quis ler o Hebreus, para a gente se contextualizar nos dias de hoje, não ficar só lá naquele sacrifício horrível lá de Levíticos. Só a tribo de Levi poderia ser sacerdote. Vocês lembram que só a família de Arão, que era irmão de Moisés, só eles, e era um sacerdócio eterno, só eles podiam, ia passando de pai para filho eternamente, só a tribo de Levi que podia. E aqui está falando que Melquisedeque abençoou Abraão antes de Levi nascer. Levi estava no corpo dele ainda. Que coisa mais engraçada isso, né? Que coisa mais legal de pensar. Quando ele se encontrou com Melquisedeque, versículo 11. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdote de Melquisedeque, Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Peraí. Não haveria, se o sacerdócio dos levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio
sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo. Olha aqui. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. A Bíblia é autoexplicativa, né? Pelo menos nessa linguagem aqui, nova tradução da linguagem de hoje, que eu estou lendo para vocês. É sabido que por seu nascimento, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdócio. Vamos parar agora e vamos pensar aqui. Só quem podia ser sacerdote era a galera da tribo de Levi. 12 tribos de Abraão, vocês lembram que a gente leu lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, a gente está vindo lendo sobre esse povo todo aí, sobre os nossos antepassados. Só a tribo de Levi podia ser sacerdote. Como que Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso sacerdote maior, é o nosso grande sacerdote, se ele não era da tribo de Levi? Ele era da tribo de Judá. É aqui, é nesse momento, é nessa situação da história que os judeus estão esperando Jesus. Eles não aceitam que Jesus seja o sumo sacerdote. Eles não concordam, porque Jesus não é da tribo de Levi. E eles estão esperando alguém da tribo de Levi para ser o grande sacerdote deles. Eles não aceitam. Porque a Bíblia diz que o sacerdote seria da tribo de Levi. E Jesus é de Judá. E agora? No decorrer das leituras, de todas as leituras do Velho Testamento principalmente, existe uma promessa que, se eu não me engano, é em Isaías, de que o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Cordeiro que vai tirar os pecados do mundo seria da tribo de Judá. Seria descendente do rei Davi. Do rei Davi. Por isso que Jesus veio, ele veio cumprir as leis judaicas. Ele não veio destruir as leis judaicas, ele cumpriu. O cristianismo cumpre o judaísmo. Cumpre o judaísmo, sabe quem é o elo entre o judaísmo e o cristianismo? É Melquisedeque. Melquisedeque, ele que traz isso, porque Melquisedeque era sacerdote, recebeu os dízimos de Abraão, como um sacerdote, que está falando aqui que só os levitas, só os sacerdotes poderiam receber os dízimos, e as ofertas, e aquela coisa toda que nós lemos em Levítico. E agora Abraão, pai na fé, que ainda ia fabricar as tribos, ele dá o dízimo para um sacerdote, para um rei de outra tribo, de outra geração, de outro lugar. E aí? E essa confusão é que faz muita gente não crer que Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Cordeiro, né? Fez o papel de se sacrificar. Mas Melquisedeque mostra, Melquisedeque está tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Ele foi a pessoa que mais viveu quase 1000 anos, 900 e poucos anos ele viveu. Ele fica no meio ali, ele fica trazendo e mostrando, dando uma pincelada lá no Velho Testamento de quem ele seria. E aqui ele fala que ele está fazendo o simbolismo de Jesus. Ó. Por isso que fala que Jesus é da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, quer dizer, eterno, não tem fim. O sacrifício de Jesus não tem fim. O sacrifício que ele fez por nós, a salvação e tudo que ele fez por nós não tem fim. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno. É ele que intercede por nós para sempre. Não sei se eu estou conseguindo explicar direito. Eu quero muito que vocês compreendam isso. Assim como Abraão abençoou uma pessoa, deu dízimo para uma pessoa que não era da tribo de Levi, mostrando para a gente que existia salvação além da tribo de Levi, além da tribo de Israel ali. Melquisedeque era de outra tribo e ele aceitava Jesus, ele era um homem temente, ele aceitava Deus, no caso, né, o Deus de Israel. Tanto que Abraão, ele abençoou Abraão e Abraão lhe deu o dízimo. Honra, né? Dá honra a quem tem honra. Então a salvação existe fora da tribo de Israel. Tanto que Jesus veio de fora da equipe, da turma dos Levi ali, dos levíticos, né? Da tribo de Levi, que era um sacerdote. Jesus veio de fora. E outra coisa ainda, que eu já falei sobre isso. Jesus era um filho adotado
de José. E a tribo de Judá veio da descendência de José. Maria ainda gerou, né? Ainda tinha alguma intimidade maior, né? Embora Jesus fosse totalmente puro ali dentro da barriga dela, mas José não tinha nada, né? José era zero. E ele herdou a descendência de Judá, de José. É muito complicado isso, né? Isso é teologia profunda, gente. Isso é teologia pesada, não é muito minha praia. Eu entendo um pouquinho, assim, mas me dá uma sensação de que eu vou enrolar vocês, que vocês vão ficar se apegando a coisas que não tem muita necessidade, sabe? Que não tem muita... A gente tem que acreditar em Deus, fazer o bem, acreditar no que Jesus foi o nosso cordeiro, que tirou os pecados do mundo e viver a nossa vida de forma íntegra. Eu penso assim, sabe? Que a gente começa a entrar em muitas coisas, a gente vai ficando doido. O povo de Jerusalém não aceita, o povo de Judá, lá dos judeus, não aceitam Jesus Cristo porque Jesus não é da tribo de Levi. Porque eles acham que tinha que ser da tribo de Levi. Eles são pessoas religiosas, extremamente religiosas. Mas aqui está nos provando que Abraão abençoou, quer dizer, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, que era de outra tribo. E deu o dízimo como se desse para os levitas, para os sacerdotes que a gente aprendeu lá em Levítico. Só eles poderiam receber essas coisas. Mas Abraão deu para Melquisedeque. Jesus veio da tribo de lá. Jesus é do sacerdócio de Melquisedeque, é eterno. Vamos continuar. 15. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém ele se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Aqui, esse versículo é assim, ó, é o ápice disso aqui. Tá vendo? Ó, tudo aqui se torna tudo bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, que é Jesus. Ele não era da tribo de Levi, como a gente aprendeu lá em Levítico. Tinha que ser só daquela tribo. Jesus não era, ele era diferente. Ele era parecido com Melquisedeque, era um sacerdote, mas não era da tribo, não era do meio deles. Ele era de outro lugar e adorava a Deus também. Ele foi feito sacerdote não por regras humanas, não por aquelas leis enfadonhas, mórbidas, que Moisés passou para a tribo para a tribo de Levi lá, para as tribos, né, para as 12 tribos de Israel. Ele não foi feito sacerdote pelas leis, pelas regras humanas. Ele não foi porque só a tribo de Arão poderia ser, só os filhos de Arão da tribo de Levi que poderiam ser sacerdote. Aqui fala, ele não se tornou sacerdote por regras humanas, pelas regras, pelas leis de Levítico. Ele se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Quando mataram ele naquela cruz, ele foi lá no inferno, pegou a chave do inferno, puxou os deles que morreram sem conhecê-lo lá e todo mundo ressuscitou. E a Bíblia conta que quando ele morreu, os caixões se abriram dos filhos de Deus e as pessoas ressuscitaram. Deve ter sido uma coisa horrorosa e ao mesmo tempo boa para quem perdeu um ente querido. Mas enfim, Jesus não é sacerdote pelas regras humanas, pelas leis do Levíticos, ele é pelo poder da vida. Porque as escrituras sagradas dizem, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque, que quer dizer, não tem começo nem fim, é eterno. O sacerdócio de Jesus é eterno. Assim, a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil. Tudo aquilo que os levíticos faziam era fraco e inútil, porque tinha que ser feito todo dia, toda hora, todo tempo. Nós somos extremamente pecadores. Imagina que martírio que essa gente viveu. Graças a Deus, nós estamos nessa era. A gente precisa agradecer, porque, tá vendo? Era fraco e inútil tudo aquilo que eles fizeram. Vocês me acompanham aqui, vocês ouviram tudo que a gente leu. Todo o sacrifício, todo o trabalho, toda a confusão, era cheio de regra, de norma, de tudo. Se fizesse errado, morria lá na frente do altar, igual os filhos de Arão morreram. Era fraco e inútil, a Bíblia diz aqui, ó. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Aquelas leis não aperfeiçoavam nada. Mas agora,
Deus nos deu uma esperança melhor. Aleluias! Nós estamos nessa era, nós conhecemos Jesus, por meio da qual chegamos perto dele. Agora a gente está perto de Jesus, de Deus, agora sim, através de Jesus, né? Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote. Pois Deus lhe disse, ó, em nenhum momento, e nenhum sacerdote da tribo de Levi, da tribo de Arão, e nada, nenhum houve juramento de Deus falando com eles. Nós lemos o livro de Levíticos todo, e em nenhum momento Deus jura por eles. Mas com Jesus Deus jura. O Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse, você será sacerdote para sempre. Deus, o Criador, a faceta do Criador, de tudo, da vida, de tudo. O Criador de tudo está dizendo para Jesus, você será o sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor do que aquilo tudo que nós lemos em Levíticos. Jesus é muito melhor. Ele pagou tudo aquilo por nós, ele tirou a gente daquelas coisas fracas e inúteis, como está escrito aqui no versículo 18. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Jesus é a nossa aliança melhor do que aquilo tudo. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos que morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. Jesus venceu a morte naquela cruz. Todos esses já morreram. Toda aquela galera de Arão morreu tudo. Todo mundo era falível, era fatídico que eles iriam morrer. Mas Jesus não morre, porque ele venceu a morte. Ó, cadê que me perdi? Os outros sacerdotes foram muitos, eles morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. Por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão até Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor dessas pessoas. Gente, esse versículo está grifado aqui na minha Bíblia, não dá para vocês verem. Olha que coisa mais linda, é por isso, e por isso ele pode hoje, agora e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Quem vai a Deus por meio de Jesus, quem aceita tudo isso que Jesus fez por nós, chega perto de Deus através dele, porque Jesus vive para sempre e ele pede a Deus em nosso favor. Jesus intercede a Deus em nosso favor. A faceta humana que sentiu as nossas dores, que teve que aprender as coisas com sofrimento, como nós já lemos em outro capítulo, esse Jesus intercede por você, intercede por mim. Quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente está fraco, quando a gente está com raiva, Jesus está lá intercedendo por nós. Por isso, Jesus é o grande sacerdote que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado e nenhuma falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Glória a Deus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, todo o tempo, né? Primeiro, pelos seus próprios pecados, como Arão e a família dele faziam. E depois, pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma só vez, e uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Cara, se você não aceitar Jesus no seu coração agora, você tá lascado, você tá com o coração muito duro. Depois de tudo que nós lemos em Levíticos, todo aquele martírio que aquele povo vivia, aí vem Jesus e fala que ele fez um sacrifício, o sacrifício dele foi se oferecer, ele ofereceu o corpo dele na dor. Jesus, para aprender as coisas, ele tinha que sofrer, nós lemos isso. Então ele sabia, ele conhecia a dor, ele sabia como era ruim.
E ele, mesmo assim, ele quis oferecer o corpo dele para sofrer, para ficar pelado numa cruz, todo mundo vendo a intimidade toda dele, sem dignidade alguma, envergonhado, sangrando, vazando por tudo quanto é canto. Imagina a dor. Ele quis. E outra coisa mais interessante, ele faria tudo de novo por você e por mim. Ele desceria de novo e ele faria tudo de novo, de tanto que ele ama a gente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ai, a lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem os grandes sacerdotes, que é o irmão dele, a família de Arão. Mas pela promessa feita com o juramento de Deus, o qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre. Aleluias. Glória a Deus. Pode aplaudir, gente. Aleluia. Jesus é o nosso sacrifício perfeito para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor fale no seu coração. Eu sei que deve ter ficado enorme, eu não estou enxergando direito aqui, mas com certeza ficou enorme. Mas eu tenho certeza que Deus vai te trazer as respostas que você precisa em relação principalmente ao judaísmo, que não acredita em Jesus. Melquisedeque foi a ponte. Jesus, o cristianismo não veio para afrontar o judaísmo, o cristianismo veio para cumprir o judaísmo, e eles que não perceberam. E existe salvação em outras tribos, como existia com Melquisedeque, né? E é isso. Um beijão no seu coração e até amanhã.